agora é pouca. Se você for ao banheiro, se você for e não vai mais, se dá para segurar, segura, porque é o momento da palavra de Deus. Amém. Na verdade, eu não considero que o momento da palavra de Deus seja o momento mais importante do culto. Quando você só acha o momento da palavra mais importante, você está dizendo que tudo que antecedeu não vale a pena. Né? Às vezes as pessoas dizem, chegou a hora mais importante. Não. A hora mais importante é desde quando o culto começou. Amém. Quantos concordam comigo? Digam amém. Amém. Mas é o momento da palavra de Deus. Então eu queria pedir, toda a atenção agora é pouco. Toda a atenção. Por quê, pastor? Porque a mensagem em que você vai ouvir, preste bastante atenção nisso. O que você vai ouvir a partir de agora, volta lá pro seu lugar, quando para a tua vida um milagre ainda este ano. Talvez só seja eu, mas eu vou perguntar mesmo assim. Quem aqui, além de mim, precisa de um milagre ainda esse ano? Quem é Deus? Então, meu filho, não diga para quem está ao lado, pare tudo. Não, está claro. Quem está aí no ouvido, diga, pare tudo. É o momento da palavra. Então, abra sua Bíblia, livro de Esther, capítulo 4. Deus, uma vez mais, seja muito louvado nessa igreja, na vida do pastor Paulo Ricardo, meu amigo particular, amigo de minha casa. Deus seja louvado na vida da pastora Conceição, na vida dos filhos, na família sacerdotal, como também na vida de todos os pastores, obreiros, líderes dessa obra. Deus abençoe a vida do pastor Jorge Linhares, que tem sido para mim uma grande bênção. Pastor Jorge tem sido profeta sobre a minha vida, alguém que tem muito me abençoado. Eu quero de púlpito louvar a Deus pela vida dele, pela casa, pela família, grato por tudo que Deus tem usado a vida desse sacerdote para ser canal de bênção na minha vida. Deus, nesta noite, seja louvado. Abra sua Bíblia, Esther, capítulo 4, que tem uma palavra tema de cunho profético para a sua vida esta noite. Você que tem Bíblia e alguém aí do seu lado não tem, chama essa pessoa para ler com você, porque o que você vai ouvir pode causar uma vitória ainda este ano. Quantos já encontraram Esther capítulo de número 4? Digam aleluia. Quem encontrou ainda, diga, estou procurando. Você vai achar. Esther capítulo 4. Esther fica antes de Salmos. Vem Salmos, vem Jó. Antes de Jó, vem Esther. Esther capítulo número 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Esther capítulo 4. Quem já encontrou agora, diga bem forte. Aleluia. Verso de número 3. Esther capítulo 4, versículo 3. Assim diz a palavra do Eterno. Em toda a província, aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em sacos em cinza. Em toda a província, aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto. Repete comigo, decreto. Diga bem alto, decreto. Havia entre os judeus grande pranto,
aqui. com jejum, choro, Vai na lamentação, frente. muitos se deitavam em sacos de cinza. Agora, abra sua Bíblia, Esther capítulo 8, mais à frente. Nós acabamos de ler Esther capítulo número 4. Agora, pule aí para Esther capítulo número 8. Glória a Deus. A palavra rema. Quantos já encontraram Esther capítulo 8? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz o verso de número 17. Diz assim: também em toda a província aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto. Repete comigo: decreto. Decreto. Diga bem alto: decreto. Decreto. Havia entre os judeus alegria, gozo, banquete e festa. Em toda a província, aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus alegria, gozo, banquete e festa. Repete comigo: aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, diga forte, havia entre os judeus, diga alegria, gozo, banquete e festa. Agora vai encerrar. Volte aí para o capítulo 4. Se você tiver caneta, depois você grifa. Volte aí para Esther 4, verso 3. Olha o que diz a Bíblia. Esther, capítulo 4, versículo 3. Diga comigo assim: aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto. Diga: havia entre os judeus pranto, jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em sacos de cinza. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. O que você precisa entender é: um decreto causou choro. O outro decreto já causou alegria. Um decreto causou jejum. Já o outro decreto causou um banquete. Um decreto causou lamentação. Já o outro decreto causou uma festa. Quero pregar esta noite sobre este tema. O decreto na tua vida vai mudar. Amém. Quem recebe esta palavra? Escolha a mão do seu irmão agora, vamos orar a Deus. Você pode ficar de pé comigo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe os corredores aí ao lado? Eu queria que todos se colocassem de pé agora. Todos fiquem de pé. Vamos orar a Deus agora. Pode fechar os corredores. Quem pode fechar? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só a sua mão alcançada. Dá as mãos aí para quem está ao seu lado. Pergunte a essa pessoa que está ao seu lado assim. Pergunte para ela: você precisa de um milagre? Pergunte para ela: para ainda esse ano? Quem precisa? Quem precisa desse milagre? Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Repete comigo esta oração. Diga comigo assim: Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, eu creio que a tua palavra pode trazer para a minha vida tudo que eu preciso. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome na minha vida pela tua palavra, porque eu creio que esta é a noite
sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aplaude ao Senhor acima da sua cabeça. Você não está aplaudindo qualquer um, você está aplaudindo ao Rei. Quem pode, junto com esta palma, ao Cristo de glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Queridos, o texto em que ora nós acabamos de ler merece a minha e a sua preciosíssima atenção. Você fique tranquilo, eu não vou me demorar muito, mas eu tenho uma palavra profética, rema para a tua vida. Eu vim esta noite não como um pregador, eu vim esta noite não como um profeta, eu vim esta noite como resposta de Deus para a tua vida. Quem aqui, além de me dizer que levará a resposta para dentro da sua casa, levante a sua mão para o céu e na glória melhor do que eu. Queridos, o texto em que ora nós acabamos de ler merece a sua atenção. Então deixa eu lhe pedir uma coisa, dobra aqui a sua atenção em mim, deixe a sua Bíblia aberta aí no livro de Esther. Você que tem caneta, pastor, eu tenho uma caneta. Se você tiver uma caneta, faça uso, porque daqui a pouco eu vou lhe mostrar algumas coisas dentro desse texto que vale a pena você grifar. Preste atenção. Bíblia Esther é o único livro que, se você ler do capítulo 1 até o último, você não encontrará lá a palavra Deus, nem a palavra do Senhor. No livro de Esther não está lá escrito os nomes de Deus. Exemplo, não tem lá Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Siddiqueno, Jeová Sabaote, Jeová Nissi, Jeová Elohim, Jeová El Shaddai. Lá não consta os nomes de Deus. Mas esse livro, quando você começa a ler, não há dúvida que toda essa história está ali às mãos invisíveis de Deus. Por quê? Porque diz o texto que houve um rei na terra, e este rei, ele se tornou rei de muitas províncias. Diz a história que ele reinava sobre mais de 70 nações. O seu reino se tornou poderoso, o seu reino se tornou forte. Ele ficou conhecido na Bíblia como o rei Anassés ou o rei Chester. Então, este rei, por causa da grandeza do seu reino, por causa da prosperidade do seu reino, ele resolveu um dia dar uma festa. Afinal, ele era rei de muitas nações. Muitas nações estavam subjugadas a ele por causa da tamanha riqueza, por causa da tamanha prosperidade do seu reino. Diz a história que um certo dia ele resolveu dar uma festa. Todas as vezes, segundo a história, que o rei dava uma festa, a festa se durava por muitos dias. E entre os dias da festa, o rei Assuero, como também é conhecido na Bíblia, resolveu chamar a sua rainha. A Bíblia cita o seu nome, diz que ela se chamava Rainha Vasti. Qual é o nome dela? Rainha Vasti. Qual é o nome dela? Vasti. Meu Deus, você pode dizer melhor. Qual é o nome dela? Vasti era o nome dela. É diz a história que em um dos dias ele resolveu trazer Vasti para que ela pudesse ser apresentada aos seus convidados. Mas diz a história que quando os seus servos foram buscar a Vasti, Vasti rejeita o convite do rei. Vasti diz que não iria comparecer na presença do rei. E para o rei
presença, como alguém teria coragem de rejeitar o convite do rei? Por causa disso, apareceu agora no reino uma crise. Aqueles que auxiliavam o rei acreditam que por causa da rejeição de Vasti e não comparecer à festa, ela não é mais digna de continuar como rainha. Ela não é mais merecedora da coroa real. Alguém disse para o rei: olha, Vasti me deixou envergonhada. Vasti não me honrou na presença dos seus convidados. Alguém disse para o rei: rei, o senhor não pode mais deixar Vasti como rainha. A melhor coisa que o senhor pode fazer é colocar outra pessoa, outra mulher, para ser rainha no lugar de Vasti. A pergunta é: como isso pode ser feito? Como é que eu tiro alguém, eu faço alguém deixar de ser e coloco outra pessoa para ser? Alguém disse para o rei: olha, vamos fazer o seguinte, vamos escolher as moças mais belas dessa cidade, as moças mais bonitas desse reino, todas elas irão se preparar durante um tempo. Dá aqui a sua atenção para você entender a voz de Deus essa noite. Não deixe que nada roube a sua atenção. Tem gente olhando para o teto e para o lado. Só a palavra de Deus pode lhe abençoar. Olha aqui para mim. Então alguém disse para o rei: rei, vamos fazer o seguinte, as moças mais belas dessa cidade, todas elas irão se preparar durante um tempo. E logo que este tempo passar, todas elas irão se comparecer diante da sua presença. Aquela que o seu coração desejar, aquela que mais chamar a sua atenção, esta deve ser rainha deste reino. Diz a história que estava ali no meio daquele reino um grupo pequeno de pessoas. A Bíblia diz que eles são os judeus. Os judeus estavam em Suzã. A história diz que eles só estavam ali porque eles eram refugiados do cativo babilônico. Eles estavam ao final do cativo e foram se refugiar em Suzã. No meio daquele grupo pequeno de judeus havia uma família, onde a Bíblia cita o nome do pai, o nome daquele homem que se chamava Mardoqueu. Qual é o nome dele? Mardoqueu. Qual é o nome dele? Mardoqueu. Mardoqueu, ele andava nas ruas de Suzã. Ele criara em sua casa, junto com a sua esposa, uma moça que se chamava Adassa. Qual é o nome dela? Adassa. Qual é o nome dela? Adassa. Adassa. Adassa é um nome judeu. Adassa quer dizer curta. Então, ele criara em sua casa a sua sobrinha, que se chamava Adassa. Adassa foi criada por ele, porque no tempo do cativo, seus pais haviam morrido. Este homem está no meio da rua. Ele soube que Vasti não era mais rainha, que Vasti não havia perdido a coroa e estava aberta agora as inscrições para quem quisesse ser rainha no lugar de Vasti. Mas Mardoqueu chega em casa, vira para a sua sobrinha e diz: olha, eu tenho uma novidade para você, eu tenho uma surpresa para você. Parece que eu vejo a sua sobrinha olha para ele e diz: tio, qual é a surpresa que o senhor tem para mim? Você está sabendo, minha filha, de que a rainha desse reino não é mais rainha? Estou sabendo não, tio. Não olhei o Face hoje. Não está sabendo? Não? Vasti não é mais rainha desse reino. E está aberta as inscrições para quem quiser ser. Mas e aí, tio? E aí é que você vai ser rainha desse reino.
sua vida. Eu, no teu lugar, colocar esse versículo lá na tela do seu computador, do iPad. Eu, no teu lugar, colocar esse versículo no teu celular. Eu, no teu lugar, citar esse versículo todos os dias, nesse ano, todos os dias de 2013. Por que, pastor? Está escrito aí, chegando a vez de Esther. Aleluia! 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 E aí a Bíblia diz que quando chegou a vez de Esther, ela foi a que o rei mais amou. Ela foi a que o rei mais gostou. Ela foi a que chamou mais a atenção do rei. E ela, a data, agora vira Esther, que quer dizer estrela, ou aquela que brilha e se tornou rainha. Deixa eu profetizar uma coisa aqui. Levanta as tuas mãos o mais alto que você puder. Aleluia! Levanta as mãos mais alto que você puder para receber essa profecia. Meu filho, as pessoas podem puxar você para trás. As pessoas podem inventar coisas mentirosas sobre você. As pessoas podem até fazer a notícia que você morreu. Mas existe uma coisa que ninguém pode te impedir. Por que, pastor? A tua vez. Ninguém pode impedir a tua vez. E a Bíblia diz que chegou a vez de Esther. Levanta a tua mão. Eu fico dormindo uma profecia para a tua vida. E que é, pastor? Se chegou a vez da escrava, se chegou a vez da órfã, se chegou a vez de quem não tinha condição para ser, mas se tornou, prepare a tua fé, vai chegar a tua vez, vai chegar a tua vez, vai chegar a tua vez, vai chegar a tua vez. Se você recebe essa palavra, pelo amor de Deus, deixa o teu pulmão de ar aí e dá um grito de glória. Põe a sua mão no ombro de alguém que está ao seu lado e libera essa profecia para ele. Diga, ninguém vai impedir a sua vez. Oh, aleluia! 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 Quando chega a sua vez, meu filho, a pedra sai da frente. Quando chega a sua vez, a tirada arrebenta. Quando chega a sua vez, corrente quebra. Quando chega a sua vez, corta de bronze abre. Quando chega a sua vez, os cadeados quebra. Quando chega a sua vez, a terra sai do seu caminho. Quando chega a sua vez, o caminho fica liberado para você passar. Quando chega a sua vez, até o que está dando errado começa a dar certo. Quando chega a sua vez, veste exalta. Quando chega a sua vez, veste honra. Quando chega a sua vez, veste coloca no patamar de cima. Quando chega a sua vez, você chega à posição que ninguém acreditava que você poderia chegar. Eu sou uma oferta de Deus para a tua vida essa noite. Eu sou uma oferta de Deus nessa igreja. Eu sou uma oferta de Deus para a tua semana. Levanta a tua mão direita e segura essa profecia. Você terminará o ano debaixo de vitória. Mas terminará o ano debaixo de vitória. Eu vejo vitória. Venha na tua vida. Venha atrás dessa palavra. Dá um pulo nessa cadeira de agora. E vai vitória. Oh, meu Deus, a porta de Deus de uma oferta para 5 pessoas diferentes e dá um grito nele e diga, eu vejo vitória na sua vida, eu vejo vitória. Vitória na sua vida. Eu vejo vitória na sua vida, em nome de Jesus. Eu vejo vitória na sua vida. Vamos estar sendo rapidamente. Vai para mim.
quando Esther se tornou rainha, sabe o que aconteceu? Diz o texto e a história que ela se tornou rainha no mês de Tebete. Diga comigo, mês de Tebete. Diga mais alto isso, vai. Tebete. Diga mais alto agora. 1, 2, 3, vai. Deixa eu te falar uma coisa. Mês de Tebete. O mês de Tebete é o mês grego. O mês de Tebete é exatamente o calendário grego. E no calendário grego, o mês de Tebete se refere a dezembro. Presta atenção nisso. O mês Tebete se refere a dezembro. Então, Esther se tornou rainha no mês Tebete, ou seja, dezembro. Ah, você não me entendeu, você não me entendeu. Aleluia. Você não me entendeu, você não me entendeu. Eu vou ter que repetir. Esther, presta atenção nisso ali, estudando esses dias, lá no meu escritório, que você conhece, eu fiquei impactado, eu chorava, porque Esther se tornou rainha no mês Tebete. Aleluia, Jesus. É o mês grego. Aí eu fui traduzir o mês calendário grego para o nosso calendário, sabe o que eu descobri? Que Tebete se refere a dezembro. Aleluia. Esther virou rainha no mês Tebete, ou seja, dezembro. Foi exatamente em dezembro que a escrava virou rainha. Não, você não entendeu. Você não Glória a Deus. Aleluia. eu acho que você não está entendendo. Peraí, eu tenho que repetir para você. Eu estou lhe dizendo que Esther virou rainha no mês de dezembro. Aleluia. Glória a Deus. Meu filho, levanta a sua mão direita que eu vou lançar para Aleluia, você. Jesus. Amém, Jesus. Levanta as duas mãos. Começa a gritar. Eu vou soltar uma profecia na sua vida. Esther. Ai, meu Deus! Até gente aqui que já está recebendo o que eu vou falar. Olha só, olha aí. Esther virou chegou, agora chegou. Olha aí. Esther virou rainha no mês Tebete. Ah, meu Deus. Dezembro, eu profetizo sobre essa igreja. Eu profetizo sobre a vida do pastor Paulo Ricardo. Eu profetizo sobre essa vida. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre o teu ministério. O teu dezembro não vai terminar desse jeito. Tem vitória ainda esse ano. Se tu recebe, não glória melhor do que eu. Levanta as tuas mãos no céu e diga glória a Deus. Espera a rainha. Vai reinar. Seu tio Mardoqueu vai dar morte. E diz o texto que Mardoqueu passava todos os dias na porta do rei. Neste tempo, Amã. Quem? Amã. O nome dele? Amã. Amã é engrandecido pelo rei. Amã se torna chefe dos principais príncipes do rei. Amã é o agachita, é aquele que mais à frente se levantaria como um dos
cá o que eu vou te mostrar agora. Olha comigo rapidamente. Eu já vou encerrar. Está capítulo 3. Verso de número 5. A Bíblia diz que todos se prostravam perante Amã. Mas Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, e ele se encheu de furor. Porque, pastor Eliel, Mardoqueu não se prostrava perante Amã. Sabe por quê? Porque Amã não tinha que ser adorado. Só o que deve ser adorado é Deus. Só o que deve ser adorado é Deus. Ei, está aqui esse domingo, dia 23 de dezembro, véspera de carnaval. Tem gente essa hora que já pegou estrada para viajar. Tem gente essa hora que está no shopping, preocupado em comprar roupa. Tem gente essa hora que está enfiando no mercado, carregando cheque imbecil. Você está na casa de Deus. Sabe o que é isso? Você está dizendo, eu não me posso para você, eu só me posso para Deus. Aleluia! Aleluia! Quem só se gosta para Deus aí, levanta essa mão solta e dá um grito de glória a Deus. Glória a Isso Deus. causou em Amã ódio. Causou em Amã raiva. Causou em Amã raiva. Causou em Amã o quê? Quê? E agora então, ele agora resolve destruir os judeus. Destruir Mardoqueu. Deixa eu lhe falar 3 coisas seríssimas para encerrar a minha participação essa noite. Mas antes, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Presta atenção. Esta mensagem, olha ali. Esta mensagem que eu estou pregando é exatamente para quem precisa de uma vitória ainda este ano. Aleluia, Jesus. Pastor Eliel, eu não preciso de vitória esse ano. Deus pode me dar vitória lá no abril. Depois você já pode ir embora. Agora, quem precisa de vitória ainda esse ano? Sabe, meu filho? Se vai apertar agora. A Bíblia diz que Amã tem um projeto. Então, a primeira coisa que eu queria que você gravasse, se você puder anotar, anote isso aí. Você tem costume de anotar mensagem. Se você puder, anote isso aí. Primeiro, o diabo trabalha com. Mas o que você precisa entender? Olha aí. Todas as coisas que acontecem à nossa volta. Todas as coisas que acontecem à nossa volta.
Olha o que a mãe diz. Se bem parecer ao rei, decrete que sejam destruídos e mortos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados do negócio do rei, para que se recolham ao tesouro real. Olha aqui para mim. Primeiro, Amã apresenta um projeto. Quê? Depois ele diz: eu pagarei 10.000 talentos de prata para que esse povo seja pobre. Escuta aí essa noite. Olha para mim. Esposa, filho, neto, sobrinho, tio, namorado, noivo. Olha para mim. Solteiro, obreiro, pastor, líder, criança, músico, levita. Olha para mim. Você sabe o que você precisa entender? Primeiro, o diabo trabalha com projetos. Segundo, o diabo não tem dificuldade alguma de investir recurso para que os seus projetos sejam realizados. Olha o que a mãe disse no versículo 9. Eu pagarei 10.000 talentos de prata para que esse povo. A mídia não divulga isso. Aconteceu no meu estado, no Rio de Janeiro, um evento chamado Rock in Rio. Pessoas do mundo inteiro compareceram lá. Jovens de todo o Brasil compareceram lá. Você sabia que existem mães nos interiores do Brasil que vão passar o Natal chorando? Sabe por quê? Porque no Rock in Rio, suas filhas foram para o evento, até hoje não voltaram para casa, nem a organização do evento e nem a polícia do Estado sabe responder ao questão assim. A mídia não divulga isso. A mídia não divulga que grandes empresários desse Brasil, todo final de ano, vão para o Vale do Sol, em Brasília, oferecer oferendas caríssimas, pois, não é galinha não, pois, garrafas e mais garrafas de champanhe a orixás, para que vidas sejam destruídas. A mídia não divulga isso. Mas só no final de semana, um jovem sai viciado em cocaína de uma casa de show. No final de semana, uma moça sai grávida de uma casa de show. A mídia não divulga isso. Mas pelo menos cada balada desse país, nesse exato momento, alguém foi para lá e nunca mais a família vai ver, porque não vai passar dessa coisa. Pastor Daniel, por que o senhor está dizendo isso?
Quando? Quarta-feira. Quarta-feira.